Sou médico urologista, venho nesse mês de novembro fazer as recomendações do Novembro Azul sobre a parte de câncer de próstata. O que é a próstata? É uma glândula mais ou menos de 25 gramas que faz parte do sistema reprodutor, localizado entre a bexiga e o pênis, e qual a uretra passa no meio. Ela faz parte da produção, ajuda a produção de líquido que compõe o esperma. A próstata começa a aumentar a partir na idade mais ou menos de 40 anos, ela começa a crescer mais rapidamente. Com o aumento da idade, a incidência vai aumentando. Então é um tumor que com a idade aumenta a incidência. É um tumor normalmente silencioso na fase inicial e esse é um problema que nós temos. Então nós temos assim, mais ou menos que 1 em cada 7 homens terá a doença da próstata. 1 em cada 38 morrerá da doença, tumor na próstata. 90% dos tumores são curáveis na fase inicial. Quais são os fatores de riscos para que um homem tenha câncer de próstata? Normalmente está relacionado ao fator histórico familiar, ter antecedentes familiares, irmãos, pais que tenham o câncer de próstata, isso aumenta a possibilidade de ter câncer de próstata. As pessoas de cor preta, ou afrodescendentes, que têm uma possibilidade muito maior de câncer de próstata. Uma dieta rica em gordura. A idade, como eu estava falando, conforme vai aumentando a idade, aumenta a possibilidade da pessoa ter um câncer de próstata. A obesidade, os níveis de hormônios elevados e os tabagistas. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem, sendo o primeiro o câncer de pele. Estima-se que no Brasil deve ter em torno de 68 a 70 mil casos novos em 2020. Depois do aparecimento dos sintomas, que normalmente na fase inicial as pessoas não têm sintomas, então após aparecer os sintomas, cerca de 95% das pessoas irão morrer do câncer de próstata. Tentamos resumir alguns mitos ou verdades. Por exemplo, pessoa de cor negra tem maior risco de ter câncer de próstata, isso é verdade. Os afrodescendentes têm um risco de mais ou menos 60% maior de desenvolver o tumor de próstata. Quem tem fator familiar, pai, tio, irmãos com doença de próstata, aumenta o risco, isso é verdade. O fator hereditário, quando você tem um irmão ou um familiar em primeiro grau, aumenta em 2 vezes a 3 vezes mais o risco de câncer de próstata. Se tiver 2 familiares, isso aumenta mais ou menos até 5 vezes a possibilidade. PSA baixo significa que a pessoa não tem câncer de próstata? Não é verdade, isso é um mito. Cerca de 10 a 20% dos casos de tumor de próstata são diagnosticados mesmo com PSA baixo, dentro do normal. O PSA alto significa que a pessoa tem câncer de próstata? Não, é um mito, porque tem algumas patologias, algumas situações que fazem com que o PSA suba e não tenha tumor. Por exemplo, próstatas muito grandes, processos infecciosos, infecção de urina, prostatite, traumas ou manipulações cirúrgicas. Tem outros fatores que também ajudam a subir o PSA. Às vezes a pessoa, nos dias antecedentes ao exame de PSA, andar de moto, bicicleta, cavalo, ter relação sexual, essas coisas podem subir o PSA e a pessoa não ter tumor. O câncer de próstata sempre apresenta sintomas? Não. Na fase inicial, o câncer de próstata não tem sintoma nenhum. Então, esse raciocínio de que só ir ao médico quando tem sintomas não faz sentido. Existem os sintomas de próstata. Os sintomas de próstata são classificados em sintomas obstrutivos e irritativos. Então, os sintomas obstrutivos normalmente é a diminuição do jato urinário, após fazer xixi fica um gotejamento final, vai fazer xixi, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e a micção cortada. Tu começa a fazer xixi, para e começa de novo, corta o jato. Esses são os sintomas obstrutivos. Tem os sintomas irritativos, que é aumento da frequência, urgência miccional, o aumento das micções à noite, e às vezes a pessoa tem aquela urgência, incontinência, dá vontade de urinar, tem que correr para o banheiro e aí às vezes não dá tempo de chegar no banheiro, acaba escapando urina. Agora nós vamos falar dos sintomas do câncer de próstata. Primeira coisa importante
importante é saber que o câncer de próstata na fase inicial não dá sintoma, ele é assintomático. Na fase avançada, quando ele der sintoma, aí tem aquela fase dos sintomas, normalmente está relacionado a sintomas prostáticos, dificuldades urinárias, e a pessoa passa a ter dores ósseas, né? E emagrecimento, inapetência, né? E aquelas dificuldades urinárias da parte da próstata. Então, na fase inicial não vamos ter sintoma nenhum da próstata. Na fase avançada, então tem sintoma de uma patologia avançada, de um câncer. Os exames diagnósticos normalmente se faz o PSA e o exame de toque. Se esses exames derem alterados, aí sim a gente indica o próximo, que seria o quê? Uma biópsia de próstata. Essa biópsia vai tirar fragmentos da próstata para confirmarmos se a pessoa realmente tem ou não tem tumor. Confirmado, a biópsia de próstata confirmou que a pessoa tem um tumor de próstata, aí se parte dos tratamentos. Os tratamentos podem ser o tratamento cirúrgico ou tem o tratamentos medicamentosos. Normalmente na fase inicial, que é a fase curativa, se aborda que possibilidade de tratamento se tem. Você tem a possibilidade da cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Tem a possibilidade também da radioterapia. Na fase avançada da doença, normalmente se faz uso de medicações injetáveis, quimioterapia ou radioterapia. Recomendações aos homens que não têm um fator de risco, procurar seu urologista a partir dos 45 anos. Homens que têm um fator de risco, fatores de risco seriam história familiar, raça negra, obesidade, fumantes, devem procurar seu urologista a partir dos 40 anos. Os exames que faz normalmente é o PSA e o toque. Quando que se deve fazer? É uma vez por ano. O importante é cuidarmos da nossa saúde. Obrigado.